Galera, portanto, continuando nosso estudo, eu tinha me esquecido de falar, mas diante desse momento, principalmente, o tempo é muito valioso e, por conta disso, torna-se necessário um estudo mais eficiente. Por esse motivo, eu indico que, primeiramente, vocês façam a leitura, antes de ver o vídeo, inclusive, façam a leitura do tópico que será trabalhado para que vocês possam ver o vídeo já sabendo do tema que será tratado e conhecendo algumas das especificidades e exceções que esse próprio tema traz. É, Juntamente a essa leitura, indico que vocês realizem a impressão desse material para que possa ter ele fisicamente em mãos e realizar determinados grifos, anotações, ainda que rabiscos, anotar as dúvidas, as possíveis dúvidas para que a gente possa debater, chegar a um consenso. Por mais que tenham citações também de entendimento majoritário, de súmulas, de jurisprudências, vocês podem ir contra ela, não numa prova objetiva, obviamente, mas um entendimento diverso a isso não significa que está errado. Pode ser que ele seja muito melhor fundamentado do que o entendimento que contém na súmula ou na jurisprudência. E ainda é muito interessante fazer a leitura de todos os dispositivos legais que aquele referido assunto trata, porque para isso você vai ter uma base legal maior, que inclusive pode fundamentar esse seu entendimento contrário em relação à súmula ou à jurisprudência. Então, tratando sobre o poder hierárquico, iniciando ele, quando se diz em agente público, como já dito anteriormente, é um termo amplo que engloba praticamente todos, se não todos, sempre existe uma relação de hierarquia. A hierarquia ela é criada por lei, onde normalmente existe um organograma estabelecendo quais são as sequências de superioridade em relação aos cargos, em relação às funções que as pessoas ocupam. Por exemplo, o chefe é o líder máximo, posteriormente, de forma subsequente a ele, vem o gerente da empresa, depois o supervisor, depois os demais subalternos. É só um exemplo, tá? Eu sei que eu usei uma empresa privada, mas é só um exemplo para vocês entenderem o que é hierarquia, porque apesar de a hierarquia também existir no ramo do direito comercial, nós não estamos tratando dela aqui por ser totalmente diferente por se tratar do direito público, né? Desculpa. É, a hierarquia, ela nunca é presumida. O que é presumido é o poder hierárquico. Quando cria a hierarquia na lei, automaticamente é presumido que naquela relação existe um poder hierárquico. Mas é muito importante ressaltar que o poder hierárquico só existe dentro de uma mesma personalidade jurídica. Como nós sabemos, toda entidade tem personalidade jurídica. E aqui já é um termo, entidade é um termo muito amplo, não precisa de vocês se preocuparem com isso agora. Nós veremos futuramente sobre as divisões entre entidade política e entidade administrativa, sobre as formas de personalidade, a natureza jurídica delas. Não fiquem preocupados com isso agora, não é um tópico de estudo para esse momento. Eu só estou dizendo a título de orientação e a título didático para que o tema não fique totalmente vago, para que a gente possa ter um esclarecimento disso agora e complementar ele futuramente, porque é um assunto que se correlaciona, como vocês já viram várias vezes, que eu tratando de um tópico de agora remeto a um tópico trabalhado anteriormente e por isso esse raciocínio lógico, essa explicação em cadeia, ela é muito importante para que vocês não percam essa linha de raciocínio, né? Seguindo então, é, nós sabemos que toda entidade tem personalidade jurídica e que a hierarquia só existe dentro de uma mesma personalidade jurídica, ou seja, a União é uma entidade, os estados, cada estado é uma entidade porque eles possuem personalidade jurídica, o Distrito Federal é outra e os municípios são outra. Percebam que eu não trato dos territórios aqui porque os territórios não existem nesse momento, mas caso viessem a existir, eles integrariam a União, como diz o artigo 18 da Constituição Federal. O Código Civil, em alguns momentos, por exemplo, no artigo 41, ele erra tratando sobre os territórios de forma diversa, de forma distinta, como se ele fosse algum estado, talvez, mas
quando puramente territórios, eles integram a União, e quando formarem estados, eles já não são mais territórios, sim estados. Por esse motivo eu não estou tratando sobre eles. Suponhamos então que a União crie uma autarquia. Como exemplo tratado no próprio material, uma autarquia que venha a contemplar acerca da Previdência Social, que é o INSS. Nessa relação do direito previdenciário, nós temos a União, que é uma entidade dotada de personalidade jurídica, e nós temos uma autarquia, que também é uma personalidade jurídica. Lembrem, hierarquia só existe, o poder hierárquico só existe dentro de uma mesma personalidade jurídica. O poder hierárquico pode ser presumido, desde que exista hierarquia criada por lei. A hierarquia nunca é presumida, ela só pode ser decorrente de forma direta através de uma lei. Entenderam? Entre essa união e a autarquia, não vai existir relação de hierarquia. Por quê? Porque elas não são a mesma personalidade jurídica. São personalidades jurídicas distintas e, por esse motivo, o Instituto do Poder Hierárquico não se opera. Mais uma vez, ressaltando para que vocês realmente aprendam, ou ainda que momentaneamente decorem, mas na aplicabilidade vocês vão perceber a importância disso. A hierarquia não é presumida. O que é presumido é o poder hierárquico. A hierarquia ela decorre diretamente da criação na lei. O poder hierárquico, a partir disso, vem a ser presumido. Existem alguns institutos jurídicos que são abordados em relação a ela existir dentro da mesma entidade. Está previsto na LPA, no artigo 1º, parágrafo 2º, inciso 2. E existem algumas circunstâncias que excluem o poder hierárquico. A primeira delas é quando a lei determina a exclusão, ou seja, quando o órgão ou quando determinada função não está subordinada ao de cima, né? E a segunda são os órgãos com atividades incompatíveis. Normalmente vem a se tratar de órgãos técnicos, que por conta daquele conhecimento exigir uma maior especificidade, uma maior capacidade, uma maior elaboração, eles não estão sujeitos à hierarquia por conta de uma independência e autonomia funcional. Além dos técnicos, também existem os consultivos, pelo mesmo motivo. Existe um questionamento realizado no material que é o seguinte: e se a lei determinar excluir ou criar algum órgão que não deverá prestar contas a ninguém? Esse será um tópico abordado quando a gente for analisar a natureza jurídica dos conselhos de fiscalização ou conselhos profissionais, e também a OAB, que já foi um tema de muita discussão, já foi objeto de ação pelo Tribunal de Contas da União, que é o órgão de controle e fiscalização. Já foi objeto também de análise pelo próprio STF de constitucionalidade ou não. Mas quando a lei criar ou extinguir algum órgão que não deverá prestar contas a ninguém, isso obviamente afronta o princípio da legalidade, da especificidade, da eficiência, mas por regra ela não vai atingir a finalidade dela, sendo tanto a finalidade geral quanto a específica. Lembrando, a finalidade geral é caracterizada pelo interesse público e a finalidade específica é caracterizada pela especificidade que cada lei vem a tratar, porque cada lei possui um objetivo, e esse objetivo é o interesse público. Existem formas de manifestações também, que vocês devem ler, mas elas não são imprescindíveis, né? Apesar de serem importantes, é pouco cobrado. Em relação a fiscalizar e controlar, o controle, por verdade, ele é uma consequência direta que se deduz a partir da fiscalização. Ou seja, a fiscalização apresenta uma verdade que é concreta por conta da prática fiscalizadora, e a partir disso se origina o controle, que nada mais é do que uma dedução a partir dessa verdade originada pela fiscalização. A fiscalização é um ato permanente. Dizer que ela é permanente não significa que a todo momento, todos os dias, deverá ter alguém fiscalizando todos os agentes públicos, mas significa que a todo momento, caso queira, existirá a possibilidade de se fazer essa fiscalização.
controle, ele é uma consequência da fiscalização, como eu disse, é chamado de corolário, desculpa. Ele analisa a legalidade e mérito dos atos e a relação de agir de ofício ou por mera provocação. Existem os méritos dos atos também, e acerca disso a gente especifica um pouquinho na parte de baixo aí sobre os materiais, em relação ao material. E eu faço uma observação porque nós vimos, diante do princípio da publicidade e da eficiência, que em alguns momentos deve-se analisar o rendimento, o aperfeiçoamento, a perfeição e a própria rapidez. Mas exige algo que é chamado de licitação. Acredito que vocês já saibam o que é. E diante dessa licitação, se busca o mediano, que é aquele com melhor custo-benefício. E acerca da fiscalização, nós vimos que ela, apesar de ter uma interdependência, uma correlação em relação à prática da fiscalização e o controle, ambos os institutos não se confundem, eles não são a mesma coisa. O controle é consequência da fiscalização, mas a fiscalização não é a mesma coisa que controle.